Agora 8h14, aqui na Rádio Justiça, você fica sempre bem informado sobre os seus direitos. Sintonize 104,7 FM no seu rádio. Vamos falar agora aqui na Rádio Justiça sobre o livro Modulação em Matéria Tributária. Livro escrito pelo advogado Fábio Martins de Andrade, que, em linguagem técnica, explica como funciona o chamado Instituto da Modulação nessa área. É com ele que nós vamos conversar agora aqui no Justiça na Manhã. Gostaria muito de agradecer a sua atenção, doutor Fábio. Bom dia. Bom dia para vocês da Rádio Justiça e para os ouvintes. Bom, vamos começar explicando para os nossos ouvintes que não são especialistas em matéria tributária, de que forma funciona essa modulação quando se trata de questões nessa área. Claro. A modulação temporal dos efeitos, de uma maneira simples, significa o seguinte: geralmente uma declaração de inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo tem efeitos que retroagem ao nascimento da lei. Aí isso se chama ex tunc. Significa uma lei declarada inconstitucional é considerada nula desde o seu nascimento. Essa é a regra geral. O que a modulação temporal dos efeitos vem trazer é o seguinte: em determinadas situações da vida, complexas geralmente, você não pode fazer com que esse efeito da declaração de inconstitucionalidade retorne ao nascimento da lei. É necessário, por diversas razões, tolerar um certo período de existência da lei, para que seja alcançada uma vontade constitucional ainda maior do que pura e simplesmente relegar a lei do plano de validade. Então, em termos práticos, se você declara, se o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de certa lei e entende, diante das circunstâncias concretas que ali se apresentam, entende por não retroagir ao nascimento da lei, ela pode ter efeitos dali para frente ou de outro momento qualquer, a ser analisado caso a caso. Quer um exemplo para simplificar? Quero sim. Vamos falar para os nossos ouvintes. Nós temos várias matérias tributárias, a gente costuma dizer, nas quartas-feiras aqui, o plenário do Supremo geralmente se dedica a casos como esses, né, doutor Fábio? São questões que envolvem aí desde IPI, ICMS, até outros que fazem parte do nosso dia a dia do cidadão comum, mas que muitas vezes parecem bastante complicados, assim, à primeira vista. Sim, sim. Vou começar dando um exemplo que foge à matéria tributária em si. Ok. A criação de município. Uma determinada lei estadual cria um certo município. Algum partido político, algum ente legitimado entra com uma ADIM contra essa criação do município. ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, aqui no Supremo. Exato. Por entendê-la inconstitucional, ou por vício formal, ou por algum outro vício material. Depois de alguns anos, essa ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, é julgada no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vem a declarar a inconstitucionalidade da criação daquele município. Você e os ouvintes conseguem imaginar a quantidade de problemas que isso criaria na vida prática daquele município? Por exemplo, o prefeito que foi eleito, os vereadores, os atos municipais, isso tudo deveria, se fôssemos levar para um sentido estritamente técnico, deveria ser tudo isso anulado. Porque a lei que criou o município era inconstitucional. Mas isso não é plausível, isso não é sensato, não é razoável, de um ponto de vista prático e também jurídico. Então, num caso como esse, é possível aplicar a modulação temporal dos efeitos e o Supremo pode, sim, dizer algo mais ou menos assim: tudo bem, essa lei é inconstitucional, estamos declarando ela inconstitucional. É necessário que se faça uma lei adequando-se aos limites constitucionais. Isso pode ser feito em 6 meses, em 2 anos, e aí a decisão do Supremo estipula esse prazo
para que haja essa adequação necessária à Constituição da República. Exato, nesse caso que o senhor citou do município, até porque ele precisa de um tempinho para poder fazer as alterações necessárias, senão cria, além da insegurança jurídica, muitas vezes efeitos econômicos que ele não vai ter como contornar. Claro, exatamente. Você tocou num ponto interessante, insegurança jurídica. A segurança jurídica é o pilar do Instituto da Modulação. Então, indo para a matéria tributária, que foi a sua pergunta inicial, tivemos 3 grandes casos em que o Instituto da Modulação foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária especificamente. O primeiro foi o IPI alíquota zero, o segundo foi o prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 8.212, e o terceiro foi a COFINS Sociedades Profissionais. No primeiro desses casos, havia uma mudança jurisprudencial muito clara. Isto significa o quê? O Supremo Tribunal Federal vinha decidindo da maneira A e, em certo julgamento, ele decidiu da maneira B. Na ocasião, o que os contribuintes, no caso, pleitearam o seguinte: Supremo Tribunal Federal, se você vinha decidindo da maneira A, os contribuintes se organizaram, eles se planejaram, eles adotaram a premissa de que a orientação A era a correta, porque você, Supremo, se pronunciava dessa maneira. A partir do momento em que você, Supremo, se pronuncia da maneira B, nós, contribuintes, fomos pegos de surpresa. Por favor, dali para frente. Esse era o pleito. Não foi acolhido, não foi adotado. Esse pleito foi rejeitado. Esse pleito foi levantado pelo ministro Ricardo Lewandowski, numa questão de ordem, durante o julgamento. E existe existe um belíssimo debate entre os ministros em torno da possibilidade de aplicar naquele caso concreto ou não. Acabou vencendo a orientação no sentido de não aplicar, mas o debate é riquíssimo e recomendo aos ouvintes. No segundo caso, foi uma situação curiosa, porque com pouquíssimo fundamento jurídico, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem aplicar uma modulação para um assunto que não trouxe surpresa nenhuma. Ao contrário, todos os tribunais do país já entendiam pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212. E, ao invés do prazo de 10 anos, já entendiam correto o prazo de 5 anos. Inclusive alguns tribunais administrativos. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou essa questão, surpreendentemente, achou por bem modular. O que estava por trás da decisão? Possivelmente argumentos, e aí entra na sua intervenção há pouco, argumentos de outra ordem. Por exemplo, é o que eu chamo no livro de argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico. Preocupou-se com o possível rombo de bilhões que poderia causar nas contas públicas. E esse é o tema, esse é o foco central do livro. Em que medida esse tipo de argumento pode e deve mediar o julgamento de questões tributárias? Porque nesse sentido, desculpe interrompê-lo, doutor Fábio, claro, o juiz, o ministro, quando está analisando um caso desse, que tem grande repercussão econômica, ele tem que pensar na viabilidade também, né? É o aspecto jurídico, mas tem que ter isso que o senhor chama de pragmatismo também, uma noção de realidade de como as coisas vão funcionar na prática. Até certo ponto, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é política, em certa medida, já que a função institucional do Supremo Tribunal Federal é dialogar com a sociedade e dialogar com os outros poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nesse sentido, ela é política. Ela não é política no sentido de se submeter à politicagem, não é isso, de forma nenhuma. Mas ela é política no sentido de dialogar diretamente com a sociedade e com os demais poderes, com a administração pública. Agora, quando o Supremo Tribunal julga uma causa, ele precisa ter em mente o parâmetro principal
de análise, de exame que ele busca sempre, que é a Constituição da República. Então, no livro eu defendo que você precisa analisar os argumentos jurídicos centrais e, tangencialmente, considerar os demais argumentos, seja de cunho econômico, seja de cunho... os demais argumentos que possam gravitar em torno das questões jurídicas centrais que devem ser analisados no caso. Porque, do contrário, se a orientação for no sentido de privilegiar demasiadamente o argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico, em poucas palavras, o argumento do rombo, você descamba não para o lado da viabilidade, você pode ir um pouco além e você pode terminar por fazer com que os ministros se tornem, no final das contas, máquinas de calcular. O que é melhor para o governo? A, B ou C? O melhor para o governo é C. Tá, então esse que a gente aplica. E não é a função do ministro, né? Não é a função de nenhum juiz do Poder Judiciário, muito menos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A função dele é guardar e zelar pela aplicação correta da Constituição da República. Uhum. E aí todas essas informações, esses tópicos que nós citamos aqui, essa questão do pragmatismo, das consequências jurídicas da análise, o senhor faz também uma espécie de um estudo do pensamento de um juiz e professor norte-americano e que defende essa questão do pragmatismo. Exato. Eu começo a minha tese explicando o que é exatamente o pragmatismo jurídico e o consequencialismo. E para isso eu trago o seu principal, um dos principais defensores norte-americanos, que é o professor Richard Posner. Ele é, assim, um aguerrido defensor do pragmatismo jurídico. Eu trago essas lições para explicar exatamente o que é o pragmatismo e em seguida eu trago algumas críticas que são feitas por outro professor norte-americano, Ronald Dworkin. Então, justamente para fazer o ponto e o contraponto do marco teórico. O pragmatismo, para que você e os ouvintes tenham uma noção clara, o pragmatismo ele é fundamental, indispensável nas decisões políticas, dos agentes políticos, do poder legislativo, do poder executivo. O poder legislativo, quando analisa nas suas comissões a viabilidade de uma lei, como vai implantar, como vai fazer, como vai votar, ali o pragmatismo está embrenhado em todo o tempo. Ali razões de conveniência, oportunidade são analisadas. Esse é o foro próprio. O poder executivo, a administração pública, quando precisa executar determinada lei, quando precisa regulamentar, analisa conveniência e oportunidade. Esse é o foro próprio. No Poder Judiciário funciona diferente. Não funciona a partir da conveniência e oportunidade. Imagine, você e os ouvintes, se um ministro do Supremo pudesse dizer não me é conveniente julgar esse caso. Não é conveniente, à luz do atual momento político, julgar esse caso. Não é a ideia. Por isso, de vez em quando, existem algumas decisões impopulares. Essa é a função do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal tem que ter esse desassombro, tem que julgar questões na medida em que lhes são postas. Não pode dizer, não julgo, porque não é conveniente, não é oportuno. Entende a diferença? Exatamente. E aí o senhor vai explicando tudo isso nas 3 partes em que o livro está dividido, né, doutor Fábio? Exatamente. A primeira parte é sobre o pragmatismo, como eu lhe disse, a partir da ótica do professor e juiz Richard Posner, com o contraponto do Ronald Dworkin. A segunda parte é o argumento pragmático na decisão judicial. Aqui eu faço o contraponto entre a decisão política e a decisão judicial, como eu acabei de lhes dizer. A decisão política é e precisa ser pragmática, a decisão judicial não, ela é diferente. A terceira parte do livro trata especificamente da modulação temporal dos efeitos, com análise minuciosa do único dispositivo no direito brasileiro que a regulamenta, que é o artigo 27 da Lei 9868. Essa lei é aquela que
regula o processamento das ações diretas de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Faço algumas considerações a respeito do artigo 27, além de esmiuçar, ainda trago umas considerações adicionais, como, por exemplo, existem 2 ADIs pendentes de julgamento, com um voto proferido apenas, que questionam a constitucionalidade do próprio artigo 27. E na 4ª parte, eu trago os estudos de caso, que são aqueles 3 que eu havia mencionado inicialmente: o IPI alíquota zero, o prazo quinquenal para prescrição e decadência de créditos tributários, que foi veiculado pelo artigo 45 e 46 da Lei 8.212, e COFINS das sociedades profissionais. No final, eu proponho uma tese, que é o escopo de todo esse estudo, que é com vistas a regrar minimamente o uso da modulação e do argumento pragmático, especificamente. Tá certo. Doutor Fábio, o livro, então, já está disponível. Ele é publicado pela editora Quartier Latam. Eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer as suas informações aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Nós ouvimos o advogado Fábio Martins de Andrade, ele que é autor do livro Modulação em Matéria Tributária, da editora Quartier Latam.